Oi pessoal, boa noite. A gente às vezes aqui no canal se torna um pouco repetitivo, né? Mas por que a gente é repetitivo? Porque os erros acontecem da mesma forma, que já acontecia antes, acontece agora, vai acontecer amanhã, depois da manhã, porque os personagens são os mesmos, né? Então a gente repete as mesmas críticas para as mesmas pessoas, para erros diversos, né? E Fluminense hoje se reapresentou, vamos começar aos poucos, né? Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho, realizou treino, informações que chegam do jornalista Rodrigo Dias do canal Ligados do Flu, é de que houve muita cobrança no vestiário após o jogo contra o Deportivo Lagoaíra, né? No melancólico empate do Fluminense em 0-0, onde o time foi incapaz de vencer um dos piores times da Libertadores 2026. Esse time do Lagoaíra, eu acho que se juntar eu, mais meus vizinhos aqui do prédio, eu acho que a gente ganha esse time lá. O time é muito ruim, não é sacanagem não, o time é muito ruim. Se botasse os garotos do Fluminense para jogar contra o Fluminense, o jogo seria melhor. Que time ruim, gente. E os caras foram incapazes de fazer um gol. Chutando lá para a arquibancada, chuta na mão do goleiro, aí diz que o cara fechou o gol. Porra, os caras não sabem chutar, os caras não sabem tirar do goleiro. Porra, chuta na mão do goleiro, o cara, porra, defendeu tudo. Tudo na mão dele, porra. Entendeu? Então, muito difícil. A gente não sabe mais o que falar desse time. Esse time é um time que não dá pra gente ficar eufórico, pensar que vai ganhar título, que vai chegar. Porque quando eles chegam na hora H, eles amarelam. É um time peidão. O time do Fluminense é um time peidão, tá? Verdade é essa. Não tem jogador ali que, porra, chame a responsabilidade pra si e seja um cara que, porra, um algo a mais. Não tem. A gente não tem. Tem jogadores que em jogos fáceis se transformam, e em jogos difíceis, jogos que decidem, os caras peidam, amarelo. A verdade é essa, né? Agora, gente, vamos falar de outra coisa agora, tá? O elenco do Flamengo chegou ainda há pouco, chegou às 7h20 da noite no aeroporto e mandou um comunicado à Ferj pedindo para a Ferj fazer uma solicitação à CBF pedindo o adiamento do clássico de sábado contra o Fluminense para domingo, porque eles tiveram um atraso de 1h e pouca no voo, né? E estão muito cansados, o elenco muito estafado, muito cansado, coitados. E aí, adivinha, galera, adivinha o que aconteceu? A CBFLA, CBF não é mais CBF, é CBFLA. A CBFLA adiou o clássico para o domingo, porque o Flamengo pediu. E o pedido do Flamengo é uma ordem, né, gente? E a nossa diretoria, formada por Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, Paulo Angione, adivinhem vocês, botaram o rabo entre as pernas e aceitaram, acataram, né? O Fluminense era para mandar um comunicado à CBF, o Fluminense é mandante do jogo, não houve nenhum fato assim que comprovasse o pedido de adiamento do jogo, né? 1h20 de atraso não vai mudar nada em termos de cansaço do clube, do elenco, né? E eu duvido, eu volto a falar, se fosse o Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda, eu duvido que ele colocasse o Vasco em campo. Ele ia jogar sábado, ia peitar e o jogo ia ser sábado. Mas a gente só tem frouxo na presidência do Fluminense e a gente não poderia esperar o diferente, né? A gente sabia que os caras iam botar o rabo entre as pernas. São eu ia falar uma palavra aqui, mas deixa pra lá. São uns frouxos, uns covardes, pra gente não falar outras palavras, tá? Esse é o nome desses caras, frouxos e covardes, né? É assim que eles agem. Por isso o Fluminense está nessa lama que tá, que não ganha troféu já há um bom tempo, desde 2023, né? Por causa dessa mesmice desses caras que estão lá só para fazer número, que eles não representam nada. Eles não representam o Fluminense em nada, nada. Adivinha também, galera, o Flamengo tem tanta força na CBF que adivinha quem vai apitar o clássico Flamengo e Fluminense. Adivinhem vocês.
Claro, o árbitro Rafael Claus, o árbitro preferido do torcedor do Flamengo. É o árbitro que, em jogos do Flamengo, o Flamengo é o time que mais ganhou com Rafael Claus apitando. Ele, embaixo do uniforme preto dele, ele tem uma camisa do Flamengo, eu tenho certeza disso. Até a cuequinha dele deve ser do Flamengo. O cara, todo jogo que ele apita do Flamengo, o Flamengo vence. Vocês terem uma ideia, o Fla-Flu é o 5º Fla-Flu em 5 anos que ele apita. Em 5 anos seguidos, é o 5º Fla-Flu que ele apita. E adivinha quem ganha os jogos? Flamengo. Quando ele apita, o Flamengo é certo do Flamengo ganhar. E agora então, o Flamengo está em 5º colocado, o Fluminense está em 3º. Porra, para o Flamengo passar o Fluminense, quem deveria ser escalado? Rafael Claus. Agora se preparem, viu, galera? Pode ter pênalti aí, suspeito, pode ter expulsão suspeita. Tá arriscado ele pendurar o time do Fluminense todo. Tomem cuidado, se ele não for para a área cabecear para fazer gol pro Flamengo, tá? Então, cuidado aí na arbitragem, cuidado com esse homem de preto aí, que ele é inimigo número 1 do Fluminense, hein? Abram o olho. E a gente não tem nenhuma representatividade, porque se a gente tivesse, a gente brecaria esse juiz para apitar o nosso jogo, tá? É um absurdo o Fluminense ter uns caras tão bananas na sua direção que não fazem nada, estão vendo o troço sendo armado, tá vendo o circo sendo armado e não faz nada. Vai fazer depois que der merda, depois que for roubado, tiver pênalti mal assinalado, tiver gol gol que invalidado do Fluminense, que foi normal. Não adianta fazer cartinha depois para a CBF, tá? Que isso aí não adianta em nada. Isso aí não adianta em nada, tá? Outro assunto agora, gente, mudando um pouquinho desse assunto Fla-Flu, que isso aí tá me irritando demais, e eu vou acabar falando mais besteira ainda. Vamos falar agora do Riquelme Felipe. O empresário do atleta Riquelme Felipe, o André Cury, está pedindo uma reunião com a diretoria do Fluminense, porque o atleta não está sendo aproveitado pelo Zubeldia. E a verdade é essa, quando ele foi aproveitado, ele teve chance no Carioca e ele não jogou nada, não jogou porcaria nenhuma, a verdade é essa, tá? Então, a gente fala do Fidelis, fala de outros jogadores que realmente arrebentaram e não tiveram chance, mas o Riquelme Felipe, você não pode dizer que ele não teve chance, teve muita chance com vários treinadores e ele não aproveitou. A verdade é essa, ele não aproveitou. É um cara que cisca, mas não resolve nada, não consegue dar continuidade no jogado. Então, se ele quer sair, se o Fluminense acha que não vai utilizar, deixa sair, empresta o jogador para ver se ele toma vergonha nos outros clubes. No clube que ele for, ele começa a jogar, porque no Fluminense ele não está jogando nada. Não está jogando nada, tá? Por isso ele não está sendo escalado. Quanto ao Riquelme, eu dou razão ao Zubeldia. Zubeldia falou que está vendo os treinamentos, que ele não está. Ele está escalando o que está de melhor nos treinamentos. Então, o Natan, o Wesley Natan, está treinando melhor do que o Riquelme Felipe, tanto é que está tendo chance. Pelo menos está sendo relacionado. E o Riquelme Felipe está esquecido, né? Então vamos ver se ele vai para outro clube, para ele tomar vergonha na cara e começar a jogar. Porque no Fluminense ele não está jogando nada quando entra, tá? Diferente do lateral Fidelis, que quando teve chance, jogou em alto nível, tá? Merecia ser aproveitado entre os dois jogadores, o titular e o reserva. Um deles poderia ser o Fidelis, sim, e não aconteceu. Simplesmente ele jogou bem e foi jogado para sub-20, ele foi jogado para terceira opção da lateral e não está mais tendo chance. O Fidelis, eu reconheço, se eu fosse o empresário dele, eu ia na direção e pedia para sair do clube. Porque o cara joga muito e está sendo esquecido, está perdendo a juventude dele no banco de Samuel Xavier, com 30 elevar e fumaça, que está se arrastando em campo, e do Guga, tá? Esse sim tem motivo para reclamar. Fluminense agora joga no domingo, né? Vamos confirmar depois o horário, mas o jogo já está adiado para domingo. O Flamengo foi realmente forte, conseguiu o que queria, né? E ficou por isso mesmo.
ficou por isso mesmo e vai ficar por isso mesmo, tá? Porque dependendo de Mário Bittencourt e Matheus Montenegro, meu amigo, a gente não vai conseguir nada, nada. Então é isso. Flamengo, parabéns ao Flamengo, tem uma diretoria pesada, tem conchavo lá na CBF, consegue tudo que quer. Infelizmente a gente não tem esse conchavo, a gente não tem essas costas largas que o Flamengo tem, né? Senão a gente estaria em outro nível, disputando títulos e outras coisitas mais. A gente estaria contratando jogadores melhores, né? Porque o nosso dinheiro é gasto em jogador meia boca, né? Quando a gente tem a oportunidade de trazer um cara bom, como esse Boangá e outros jogadores de alto nível que a gente podia trazer, a gente gasta dinheiro com jogadores meia boca e os jogadores vêm para cá e ficam na reserva, nem a opção para entrar eles são, tá? É isso que eu tinha para falar. É um vídeo curto, né? Mas aqui a gente desabafa, a gente fala aquilo que a gente tem para falar, não tem rabo preso com ninguém. Graças a Deus esse canal é livre, tá? Não tem rabo preso, não ganha ingresso de ninguém, a gente não ganha passagem para coletiva, a gente não tem favores do Mário Bittencourt nem do Matheus Montenegro. Aqui é um canal independente. Talvez por isso que a gente não esteja ganhando tantos inscritos, tantas visualizações, que a gente não é aquele canal embasado pelo Fluminense, né? Aqui é um canal livre, então a gente fala aquilo que a gente acha que tem que falar, doa quem doer, tá? É isso, galera, por hoje é só. Mando um abraço a todos aí que se inscreveram hoje no canal, pessoal lá de Santa Cruz, pessoal daquela região ali que eu fiz um trabalho lá hoje de vendas. Então um abraço aí o pessoal dos salões de beleza que entraram no canal hoje. E tamo junto, galera, tamo junto. Amanhã a gente está aqui de novo para falar de Fluminense. Peço a galera que ainda não é inscrito se inscrever, não esquecer de ativar a notificação, deixar o like que ajuda muito o canal e também hypar os vídeos, tá bom? Abraço, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera. Fiquem com Deus.